Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Compasso Binário. Vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Oh, vai ter forró. Hello, hello, hello! Tá começando mais um episódio do Compasso Binário, seu podcast de música popular brasileira. Comigo, Caetano Brasil, clarinetista, saxofonista, atriz, apresentadora, modelo, blogueira, tudo bom, sim. E meu parceiríssimo, Ney Souza. Fala, Ney! Fala, Caetano. Pô, quando eu crescer eu quero ser tudo isso, cara. Quanta coisa! Ah, Oi, pessoal, a gente vai aprendendo com a vida, né? Pessoal, eu sou o Ney Souza, sou violonista em 7 cordas. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Você que tá ouvindo o podcast já tá dançando aí, ó. Já começou depois da nossa vinheta, já começou a dançar esse forrozinho, porque a sanfona é muito gostosa e o Dominguinhos não deixa ninguém parado, né, Caetano? Você sabe, Ney, que falar de Dominguinhos, falar de música, de cultura nordestina, deixa o meu coração quentinho, ainda mais agora que a gente tá gravando isolado, né, sem poder viajar. Eu fico lembrando de tantos momentos maravilhosos que já passei nessa região incrível, que tem uma cultura maravilhosa, uma tradição popular surpreendente, né, que às vezes a gente fica aqui no sul, no sudeste, e não procura saber, mas a gente precisa conhecer essas pessoas, essa comida. Então, falar de Dominguinhos, falar do Nordeste, deixa sempre meu coração cheio de alegria. Sem dúvida, tem muita coisa da nossa música que vem de lá, tanto de influência rítmica quanto de grandes compositores, né? Boa parte do cancioneiro, da música popular, veio de nordestinos ou de herança, né? Filhos de nordestinos. E hoje a gente vai abordar a obra especificamente do Dominguinhos. A gente fala muito sobre música instrumental aqui, então hoje é um episódio que a gente vai falar um pouquinho também de música cantada. A gente vai sair, né, desse padrão de música instrumental, porque o Dominguinhos joga em todas, né? Ele tem muitos parceiros, muita gente que compôs centenas de canções com ele, só com a Anastácia são mais de 200 canções, mas eu acho que a gente tem que colocar, né, nosso clássico ponto, né, na linha do tempo, e vamos falar sobre Garanhuns, Pernambuco, 12 de fevereiro de 1942. O que você me diz sobre Dominguinhos? A gente já vai começar aí na nossa tradição, puxando um mapa astral. Aí um 12 de fevereiro, eu tô falando, não é um aquário, é um signo que tá à frente do seu tempo, é um signo do ninguém me manda, que eu vou fazer mesmo, e eu vou seguir a minha cabeça mesmo que todo mundo fale o contrário. E eu acho que em toda a sua doçura, né, pela qual o Dominguinhos era reconhecido e reportado pelos seus colegas, né, sempre que a gente vê um vídeo de algum músico que conviveu com o Dominguinhos falando dele, a abordagem é sempre de que era uma figura muito paternal, muito doce. Tem essa coisa aí do signo, vou puxar nesse mapa astral, que é essa coisa de seguir o seu próprio caminho, né? E Dominguinhos, nascendo nessa família de tradição musical, né, já ganhou ali do pai dele a primeira sanfona de 8 baixos. Para quem não sabe, né, a sanfona, que é o nome popular do acordeão, tem uma série de variantes aí nas suas construções. E o modelo mais simples é o que tem 8 baixos. Os baixos são aqueles botõezinhos que ficam ali na mão esquerda, do lado esquerdo do fole, e que tocam as notas mais graves do instrumento. E quanto mais baixos, né, os instrumentos mais modernos e utilizados para tocar músicas como o choro, por exemplo, né, que tem um grau de complexidade grande, exigem aí instrumentos com muitos baixos, com muitos desses botõezinhos. Mas tradicionalmente aí no Brasil do século XX, da primeira metade do século XX,
no sertão era muito tudo comum. muito baixos, né? Era muito comum fazer a música nordestina com essa sanfona, que tem um recurso menor, assim, mas nem por isso faz menos, né? Então ele já começa ali muito novo, na primeira infância, a tocar sanfona, né? E encontra esse seu caminho na música ao lado dos irmãos, formando aí grupos de forró para tocar nas festas, nos bailes do sertão. O Dominguinhos, nascido nesse contexto, onde ele com os 16 irmãos tinham que tocar para ajudar a família a conseguir o pão, né? E ele foi presenteado pelo mestre Chicão, que tem música, né, em homenagem a ele, que é o pai do Dominguinhos, que era um grande sanfoneiro. Ele também afinava, ele era afinador de instrumento musical, afinador de sanfona. E bem pequenininhos, né, ele com mais 2 irmãos formaram um trio chamado Os Três Pinguins. O Dominguinhos até fala num comentário que ele lembra saudoso dessa época, porque ele falou assim: a gente tocava tão arrumadinho. Eram 3 pinguinzinhos porque eles estavam todos ali, né, arrumadinhos, com a camiseta abotoada assim e tal, tudo nos trinques pra tocar na feira, tocar em festa. E todo mundo relata que já bem cedo o Dominguinhos tinha ideias muito musicais, muito fluentes. Ele já tocava muito bonito, assim, sempre teve o ouvido perfeito, né? Numa dessas tocadas, tocando numa porta de hotel, que ele conhece o seu padrinho musical. Você sabe dessa história, Ney? Então, ele estava tocando com os Três Pinguins, né, com os irmãos no hotel, quando chega o Luiz Gonzaga, que estava no hotel Tavares Correia, e eles estavam tocando na porta, e o Gonzaga se impressionou com o quanto que o menino já tocava bem naquela idade, e chegou a convidar o Dominguinhos para ir para o Rio de Janeiro e tudo mais. Só que, enfim, ele era muito novo, ainda ia acontecer algumas coisas na história dele, ele ia tocar muito em Garanhuns ainda, até ele ir pro Rio de Janeiro no início dos anos 50. Acho que acaba sendo um caminho quase que natural, né, nessa época, porque a gente acaba que até hoje tem um pouco disso, mas agora com as distâncias mais encurtadas pelo advento da internet, né, do mundo globalizado. Mas sempre o próprio Luiz Gonzaga foi um músico que saiu do sertão nordestino para vir tocar no Sudeste, onde ele teve oportunidade, né, de fazer gravações, tocar nas rádios. O Luiz Gonzaga, que também, para quem não sabe, também é um músico chorão originalmente, né? Tem uma série de composições instrumentais, embora não tenha ficado mais reconhecido por isso, né? E sim pela sua faceta de músico cantor, de músico do forró. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? O rei do Baião. E o Dominguinhos, embora eu não goste muito dessa abordagem, porque acho que cada um tem o seu próprio caminho, mas ele é por muitos considerado o sucessor direto do Luiz Gonzaga, porque tendo o Luiz Gonzaga como padrinho, acabou seguindo um pouco os passos desse mestre, né? É muito difícil, né? Chega um momento, principalmente a gente olhando a carreira do Dominguinhos, tantos sucessos como cantor e também tão linkado com a história e carreira do Luiz Gonzaga, a história e carreira do Dominguinhos, porque enfim, né, o Gonzagão descobriu o Dominguinhos muito cedo. O Dominguinhos foi muito novo para o Rio de Janeiro para encontrar o Luiz Gonzaga. Eles tocaram juntos por muitos anos. O Dominguinhos era a segunda sanfona, para o nosso ouvinte também que não conhecem, em grandes formações de forró, não é uma sanfona, geralmente são 2 sanfones, né, que tocam. E o Dominguinhos foi o segundo sanfoneiro do Luiz Gonzaga por muitos anos. E inclusive foi o próprio Luiz Gonzaga que disse para o Dominguinhos, né? Se a gente analisar a discografia do Dominguinhos, como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente percebe que na primeira parte da carreira do Dominguinhos era quase tudo instrumental, né? Não tinha nada cantado até um certo ponto da carreira do Dominguinhos.
E o próprio Luiz Gonzaga que dá essa reviravolta na vida dos Dominguinhos e fala, olha, regula aí a altura da sanfona com a sua voz, que tem uma voz bonita, o povo gosta, né, de ouvir o pessoal cantar. E isso é realmente uma reviravolta na carreira do Dominguinhos, porque como músico, sanfoneiro e cantor, né, essa figura que todo mundo, né, a grande maioria da população conhece o Dominguinhos. Sim, eu acho que é uma coisa cultural também, né? Quando a gente pensa aí a música instrumental brasileira, né, especificamente da escola do choro, nesse momento aí que a gente vai pensar o início de carreira do Dominguinhos, né, quando ele vem para o Rio de Janeiro, e seguindo os passos do Luiz Gonzaga, a gente vê que o choro, que já foi a música realmente popular do Brasil, que era a música que todo mundo ouvia e consumia, começa a dividir espaço com outras coisas que vão surgindo, né? O próprio samba, que aí já tá com a sua estrada acontecendo, a bossa nova que vai surgir daqui a pouco. Então, esse lugar da música instrumental vai mudando também. E numa relação direta também, porque mesmo por aqui, né, no Sudeste, os músicos que faziam parte dos regionais, como era o caso do Regional do Canhoto, que o Dominguinhos chegou a fazer parte, né, depois do Sim. Orlando Silveira, outro monstro aí do acordeon. Ao mesmo tempo que eles tocavam peças instrumentais, eles estavam nas rádios acompanhando os cantores, né? Então, esse jogo entre música instrumental e música cantada sempre existiu, né? O Pixinguinha, por exemplo, que é o pai do choro, aí, um divisor de águas na história do choro, também está intimamente ligado à origem do samba, que é tradicionalmente música cantada, né? Canção. Então, sempre existe essa divisão. Acho que hoje, né, no mundo contemporâneo, acaba ficando um pouco mais possível e a gosto do freguês, vamos dizer assim, né, de quem vai tocar, escolher se quer fazer as duas coisas, se quer fazer uma coisa só, né, se dedicar mais à música instrumental. E é mais aberta essa opção. Sim. E às vezes ali naquele contexto do Dominguinhos, as coisas acabam que vão naturalmente te levando para um caminho, o que não diminui ou altera em nada o grande instrumentista que ele foi. E é legal falar também, Ney, que esse apadrinhamento do Luiz Gonzaga é tão forte que o nome artístico Dominguinhos foi inclusive uma sugestão do Gonzagão, porque o Dominguinhos originalmente batizado José Domingos de Moraes, e o apelido dele na infância era Neném. Só que o Neném do acordeon, né? E era como ele era conhecido. Isso, só que o Luiz Gonzaga falou assim, acho que Neném não vai te levar a muito lugar, não, vamos mudar isso aí. E aí ele sugere Dominguinhos, e já aparece assim creditado na sua primeira gravação, que foi na música Moça de Feira, num disco do Luiz Gonzaga, o Dominguinhos fazendo aí seu primeiro registro. Olha só, legal essa história. A gente podia mostrar pro ouvinte tantos discos com música instrumental dos Dominguinhos que, enfim, as pessoas costumam não conhecer, ou às vezes conhecer com outros intérpretes, que o Dominguinhos foi muito regravado aí no mundo do choro. Tem um disco recente com Henrique Araújo que é muito bonito, além de muitos sanfoneiros, mas tem pianista, clarinetista. A música do Dominguinhos cabe em muita formação diferente, né? Eu acho que é legal ressaltar isso, porque acaba que a cultura do choro, por exemplo, ela, apesar de ter seus idiomatismos em relação aos instrumentos, né, já vou falar um pouquinho melhor disso, é uma música muito livre, né? Enquanto na tradição da música clássica você vai sempre ver
concerto para violino, Sim. sonata para piano, coisas que foram pensadas especificamente para uma formação, para um instrumento. Na cultura da música popular, do choro em específico, mesmo que você tenha uma música do Dominguinhos que foi escrita na sanfona, pensada na sanfona, você pode muito bem interpretar em qualquer outro instrumento, né? E a gente faz isso o tempo todo, né? O nosso repertório de choro, principalmente como solista, que é o meu caso, eu toco clarinete, toco saxofone, mas eu toco muita coisa do Jacó do Bandolim, que pensou suas coisas naturalmente pro bandolim, do Pixinguinha, que pensou suas coisas pra flauta, e por que não do Dominguinhos, né? Que pensou suas coisas no acordeão. No choro não tem como fugir disso, né? Dentro do choro tiveram inúmeras contribuições de grandes compositores que têm como instrumento principal a mais variada gama de instrumentos, né? Sim. Então, compositores que têm como instrumento principal saxofone, clarinete, bandolim, violão, piano. Então a gente toca choro, a gente até consegue achar umas pérolas assim que são perfeitas para a textura do instrumento e tudo mais, mas na maior parte das vezes a gente vai ouvindo coisa bonita feita para tudo que é instrumento e a gente dá o nosso jeito de tocar, né? Falou que é bonita, a gente tá dentro, gente. E repertório do choro, a gente é suspeito, mas vamos combinar que a beleza é sem fim. Vamos começar a falar então com um disco que eu gosto muito, que é o Dominguinhos 13 de Dezembro, que já tem no título esse choro que é do Luiz Gonzaga, choro muito bonito, e na lista, né, de músicas desse disco ainda tem Cuidado Violão, que é uma música super clássica do repertório de choro, né, das rodas de choro, e tem o Homenagem à Velha Guarda, que é uma música do Sivuca e que o Dominguinhos já gravou aí em 1966, super novo. É legal a gente falar disso, né? Porque existe, embora eu tenha criticado a abordagem de sucessão, né? De que um assuma o lugar do outro, porque eu acho que isso é muito discutível, mas essa abordagem existe na observação histórica, e aí especificamente da música popular brasileira, né? Como a gente ouviu que o Altamiro Carrilho seria o sucessor do Benedito Lacerda, ou mais recentemente que o Yamandu seria o sucessor do Rafael Rabelo. Mas, para além disso, existe uma tradição e um legado que é criado sobre a escola do seu instrumento e que precisa ser entendido, reverenciado e respeitado. E eu acho que os músicos do choro fazem isso muito bem. Então, o Dominguinhos chegando com toda a sua originalidade, sabe olhar para trás e ver que esse caminho que foi trilhado por músicos como Luiz Gonzaga, que era padrinho direto dele, o Sivuca, né, que é outro compositor importantíssimo do instrumento e da música popular brasileira de uma forma geral, o próprio Orlando Silveira, né, que é um acordeonista de São Paulo. Eu acho isso muito, muito bacana, né, como você saber chegar, né? O Dominguinhos começa a sua discografia mostrando, olha, eu conheço e respeito muito a tradição do meu instrumento nessa música popular brasileira. Começou do jeito certo, né? Enfim, quando a gente ouve os outros músicos que conviveram com o Dominguinhos falar dele, a gente sempre ouve as mesmas palavras, né? Humildade sempre. Então, o Dominguinhos sempre fez tudo com muito zelo, sempre olhando pelos outros e tentando criar, né, uma carreira entendendo o contexto em que ele estava, do próprio instrumento, de quem veio antes e deixar o caminho sólido para quem veio depois, né? O Yamandu, num documentário sobre o Dominguinhos, fala que a experiência que ele teve com o Dominguinhos nada mais nada menos como se o Dominguinhos fosse a pessoa que ele conheceu que tivesse o contato mais direto com a deusa música. Eu achei isso muito bonito, né? Que coisa incrível.
porque fala de uma maneira muito objetiva isso, né? Uma pessoa que tocava de coração e criava música de uma maneira voraz, né? Para você deixar um legado de mais de 200 composições, você precisa ser um compositor muito frequente e assim, muita coisa boa, né? A gente consegue fazer uma lista aí de músicas que é só sucesso, né? Do Dominguinhos, tanto no repertório do choro quanto no repertório cantado. Ele tinha um bom gosto e um jeito de compor que são fantásticos. E eu acho, Caetano, que a gente podia mostrar para as pessoas uma dessas composições lindas que está no disco Dominguinhos e a Tradição, de 95, e a gente vai interpretar, né, da nossa maneira. Espero que vocês gostem, que é o Princesinha no Choro. Bora lá!
delícia essa música, né, Ney? Repertório de choro, emociona, é difícil de tocar, você vê essa segunda parte aí com tantas notas, né, mas de uma maneira tão sensível que só o Dominguinhos sabe fazer. E eu queria fazer um comentário, né, que o próprio Yamandu já falou em entrevista que o contato dele com o Dominguinhos mudou muito a forma dele de pensar música, por toda essa admiração que ele construiu, né, a partir dessa figura iluminada que o Dominguinhos era e é, né, porque tá presente na música dele. O Yamandu fala que ele sempre foi um músico muito virtuoso, né? De tocar muitas notas, de tocar rápido. E a gente sabe que o Yamandu é um cara capaz de fazer o que quer com o instrumento, né? Sim. Mas que quando ele encontrou o Dominguinhos e ouviu o Dominguinhos improvisando, apenas linhas melódicas belíssimas, com poucas notas, com a sabedoria acumulada, né? Desses anos todos na estrada, ele falou, cara, esse é o caminho, né? Então ele começou a repensar a forma dele de tocar a partir desse contato, que rendeu 2 discos e um DVD, né? Eles gravaram o primeiro disco, depois fizeram um segundo, que Sim. é apaixonante, né? É muito bom. Ouvi até furar esse disco, que se chama Lado B. Procurem aí, porque é incrível. Tem várias autorais, né, nesse disco, além de releituras de outros clássicos da... Eu acho que a gente pode dizer, inclusive, que esses 2 discos do Yamandu com o Dominguinhos, eles aconteceram já quando o Dominguinhos era mais velho, né? A gente há pouco estava falando do disco 13 de dezembro, que é um disco bem antigo na indústria da carreira do Dominguinhos, e agora o lado B já é o Dominguinhos sábio, né? Da música, já enfim, com a carreira completamente consolidada. E Sim. É muito interessante notar que, apesar nesse meio tempo o Dominguinhos ter tido grande parte aí do seu sucesso pela música cantada e os discos dele começam a ter mais música cantada e menos música instrumental, no disco Dominguinhos e Yamandu, ele pega essa essência de gravar choros próprios desse clássicos do choro com o Yamandu, parece que é um retorno, né, a esse repertório do início da carreira dele, mas que faz todo sentido nessa formação, no conhecimento dos 2 músicos, né, no que o Yamandu e o Dominguinhos podem acrescentar a esse repertório, e eles acrescentam. É muito bom ouvir eles interpretando Escadaria, é muito bom ouvir eles interpretando Doce de Coco, que a gente já ouviu milhares de vezes, né? A gente imagina que... Vou expor o Ney aqui, que ele tem birra com essa música, tá? Doce de Coco. Ele veio me visitar ano passado, eu falei, alguma coisa sobre tocar Doce de Coco, acho que eu ia tocar com o meu duo, com o Guilherme, que a gente toca essa música. Aí ele, não sei, Doce de Coco, não sei se era pra ele fazer uma participação, mas no final eu sei que o Ney gostou da nossa versão também. E, poxa, é sempre massa essa abertura que o choro tem enquanto linguagem, né? De ser repensado várias e várias vezes. E quando a gente tem um encontro de gerações tão separadas pelo tempo, como é o caso do Yamandu e do Dominguinhos, né? É muito bonito como essas forças se completam, né? Porque as visões de mundo, as Com experiências... não só pela quantidade de tempo vivido, mas por qual tempo é vivido, né? Quando um nasce, quando o outro nasce, que bagagem se acumula a partir de então, como isso impacta a sua visão de mundo. Isso tá na música, né? E o choro tem essa coisa democrática, que você pode sentar numa roda de choro e tem um músico de 18, outro de 80, e eles vão tocar juntos e vai ser bonito, né? Porque... Exatamente. Inclusive eles vão tocar Doce de Coco. Com certeza, com certeza. Voltando para
para essa época, né, do início da carreira do Dominguinhos, nos anos 60, né, o Dominguinhos ali entre metade dos anos 60 e, enfim, até o final dos anos 80 é onde ele tem assim, um crescimento exponencial na carreira dele, em todos os sentidos, né, de produção, de sucesso, e a gente pegar nessa parte dos anos 60 e 70 é onde tem uma quantidade enorme de música instrumental, muitos choros, muito forró instrumental, né? Também, porque é claro que a gente espera isso de um compositor como o Dominguinhos, porque ele fazia isso como ninguém. Alguns discos, como o Cheinho de Molho e o Tudo Azul, o primeiro é de 69 e o segundo de 73, tem uma seleção de músicas incrível. Ele gravou pela primeira vez o Escadaria, que eu citei no disco do Yamandu, né, com o Yamandu. Ele já gravou Escadaria em 69, inclusive é muito legal ouvir as duas versões. A mesma coisa para várias músicas, né, como Princesinha do Choro, homenagem ao Chiquinho do Acordeon, que você vê o quanto o artista pode apresentar e reapresentar a música e ter ideias novas, né? É a mesma pessoa regravar. No disco Tudo Azul ele lança o Lamento Sertanejo, né, que vai ser um enorme sucesso da carreira dele, e o Sanfona Sentida, que eu particularmente tenho como uma das músicas que eu mais gosto do Dominguinhos. Eu gosto muito tanto da melodia quanto da letra, uma harmonia simples. Sanfona Sentida realmente me toca de um jeito muito especial. É coisa bonita, né, Ney? O Dominguinhos tem essa sensibilidade para extrair o melhor das notas, o que eu acho que encanta todo mundo que entra em contato com a obra dele, né? Seja em qual vertente for. E para localizar o nosso ouvinte aí, que às vezes está pensando, o Dominguinhos, quem é Dominguinhos? Com certeza, se você procurar no Google a imagem dele, infelizmente o podcast não tem imagem, né? Não tem vídeo, mas você vai ver que é um rosto super familiar. Mas musicalmente, né? Falando dessa estrada aí como compositor de canção, o Dominguinhos tem parcerias com grandes nomes da MPB, né? Como o Lamento Sertanejo, que é uma parceria com o Gilberto Gil. Sim. E Isso Aqui Tá Bom Demais, que é uma parceria com o Chico Buarque. Olha só, Dominguinhos não é pouca coisa, não. Não, ele tem muitas parcerias. Aliás, com o Gil, ele ainda fez o Tenho Sede, né? E o Abrir a Porta, que também são sucessos tanto na voz do Gil quanto com as interpretações do Dominguinhos. Aí um dia eu encontrei com o Gil e disse: Gil, aquela música, rapaz, eu vou gravar ela na RCA, eu estava entrando na RCA em 1980. Aí ele disse: vamos gravar, mas só que não é nada daquilo que eles gravaram, não, eles mudaram tudo. Eu digo: eles são parceiros também? Então, ainda falando do Dominguinhos instrumentista, ele tem um CD barra LP, né, na época de lançamento, que é o Choro Chorado. Esse disco é muito bacana de se ouvir, porque era uma época que o Dominguinhos estava produzindo muito, e esse disco ele parece um encontro informal em estúdio, e até onde eu sei realmente foi um encontro informal em estúdio. Eu acho que ele foi gravado em 2 sessões de gravação. Dominguinhos, Arismar do Espírito Santo no baixo, Hamilton Godoy no piano. Então o pessoal se reuniu para tocar o que eles estavam a fim de tocar dentro do universo do choro, e o que resultou num disco muito legal que já começa com Bebê do Hermeto Pascoal e passa por vários clássicos do repertório do choro. Eles tocam Espinha de Bacalhau, Tico Tico no Fubá, tocam Modulando, que é uma música do flautista Rubens Léo Brito. É interessante isso, né, Ney? Que essa coisa dos discos hiperproduzidos, com muitas sessões de gravação, com overdubs, né? Que é quando você grava uma coisa e depois grava outra. É uma coisa que foi surgindo com o tempo, né? Com a modernidade, com a facilidade que isso passou a ter no estúdio, de copia e cola, né? Não tinha. Mas nessa época as coisas eram todas feitas assim,
no vamos ver, tem que chegar, é pouco tempo para fazer e as pessoas tocavam de uma maneira que é muito orgânica, né? Então você ouve hoje o CD do seu cantor favorito, pode saber que tudo ali foi gravado em separado para tentar ter a melhor qualidade de captação do áudio de cada instrumento que está presente na faixa, de cada detalhe, mas no antigamente não tinha essa possibilidade. E eu acho que essa coisa de tocar junto acaba trazendo também um calor, uma emoção diferente, né? Tanto é que a gente que toca música instrumental, não é sempre que pode, mas quando a gente pode, a gente tenta preservar essa coisa, né? Fazendo um balanço entre a preservação da qualidade técnica, né? De você poder captar os instrumentos em ambientes diferentes para poder tratar aquele som depois, mas tocar junto, né? Executar junto para música que tem improvisação, né? Que é provocativa, porque uma frase que um toca, da forma como toca, interfere no que o outro vai responder depois. É muito importante, né? Essa coisa de... Sim. Que a gente preservou da falta de recurso, mas que traz outros bônus, né, para a nossa música. Para o nosso ouvinte afeito à música cantada, eu acho que vale a menção honrosa de um disco de 2005. Então, assim, né? Bem à frente aí na linha do tempo da carreira do Dominguinhos, que é o Elba Ramalho e Dominguinhos. Eu gosto bastante desse disco, principalmente porque ele tem essa essência do encontro desses dois amigos, né, que enfim, fizeram uma carreira juntos, né? Elba e o Dominguinhos e a Elba sempre estiveram juntos ao vivo, em gravações, em CDs do Dominguinhos, CDs da Elba, um participando da carreira do outro, e em 2005 eles fazem esse disco inteiro, onde eles cantam, assim, dá de fazer um disco só de sucesso, né? E eles fizeram praticamente isso. Eles gravaram tudo que a gente gosta de ouvir, gravaram Tenho Sede, Lamento Sertanejo, Só Quero um Xodó, gravaram um short de navegação Gostoso Demais, De Volta pro Aconchego. Então, é um disco, sabe, que dá um quentinho no coração de ouvir assim? Que é tudo que a gente canta junto. Sim, uma delícia. E reforçando essa coisa da origem, da terra deles, né? Esse contato com o Brasil que deu certo, né? Esse Nordeste que a gente ama tanto, assim, presente na sua forma mais inteira e intensa. É realmente um disco super emocionante, vale a pena a escuta. Uma coisa, Ney, que contribuiu muito para aumentar a popularidade do Dominguinhos, além de ter suas músicas gravadas por grandes artistas da MPB, essas parcerias, né, com compositores renomados, foi ter a inclusão de suas músicas nas trilhas de novelas da Globo, né? Que ali nos anos 70, 80, era algo que, poxa, fazia qualquer artista despontar. E merecer o reconhecimento, né? Por uma carreira tão brilhante, por tanto trabalho. O Dominguinhos que gravou dezenas e dezenas de discos, e hoje, com os streams da vida, a gente tem a sorte de, para além de todas essas referências aqui que a gente deu durante o episódio do podcast, tá tudo na de mão. conferir quase tudo nas plataformas, né? Tanto da música instrumental quanto das canções de Dominguinhos, que infelizmente não está fisicamente mais entre nós, né? O Dominguinhos, ele faleceu em 2013, cercado por figuras queridíssimas que estavam já programando de fazer um show em homenagem. A Elba estava encabeçando esse movimento, se eu não me engano, e de fazer um show para ajudá-lo no tratamento, né, de um câncer que levou ele ao falecimento. E
infelizmente ele vem a falecer antes desse show acontecer, mas eles realizam o show mesmo assim, prestando uma grande homenagem a esse acordeonista, a esse compositor, a esse músico extraordinário que foi Dominguinhos. O Dominguinhos merece todas essas homenagens, né? O Dominguinhos teve essa história onde ele abraçou um a um muitos músicos, artistas mainstream e músicos que sempre ficaram, né, acompanhando outros artistas. Ele sempre foi um querido, uma pessoa, uma figura maravilhosa perto de todos. A gente podia inclusive convidar um deles, uma pessoa que tocou muito tempo com Dominguinhos, que inclusive nas últimas gravações que o Dominguinhos fez em vídeo, né, que geraram um documentário, ele tá lá tocando com eles, que é o Erismar do Espírito Santo. Vamos ouvir o que ele tem para falar sobre o Dominguinhos. Dominguinhos é uma coisa, é um assunto à parte da música, porque é muito amor, só pra gente falar disso mesmo, de amor. Nunca ele deu tom de música pra gente. Nunca. Teve um disco dele que tinha uns arranjos escritos e o Chiquinho que fazia as bases. E nessa faixa ele pegou a sanfona para mostrar uma introdução. Pensei uma introdução tão bonitinha. Quando ele fez, a segunda vez eu e o Heraldo já repetimos. Vamos gravar. A gente gravou metade do disco assim. Ele mostrava, vamos gravar? Vamos, já foi, já entendemos, já nos comunicamos. Já. Isso é o amor que faz. O músico tem a gente é 90% de amor e 10% nasceu 9% de gosto, 1% de técnica. Domingo era isso. Um dia eu falei pra ele, Domingo, como é que é de improvisar assim, né? Porque é uma linguagem. Você fecha o olho e você ouve uma Big Band tocando, aquela mão direita dele. Aqueles blocos, aquela ideia. A gente morreu de rir porque é muito baile, ele fez muito baile. Ele falou, você vai. O termo que ele fazia, que ele usava, que eu adorava, vai lambendo, a mão ia lambendo a sanfona. Aquilo acho que é uma ligação com o cosmos, uma ligação com a vida, ligação com quase um compromisso em fazer os outros felizes, em deixar os outros serem felizes, serem aflorar, brotar a criatividade nas pessoas. Esse é o Dominguinhos que eu conheci. Felicidade boa. Salve, seu Dominguinhos. Que maravilha, que privilégio ouvir um depoimento desse, né? E com esse depoimento a gente vai caminhando para o fim do nosso episódio. A gente espera que vocês tenham curtido saber um pouco mais sobre essa figura incrível que foi Dominguinhos. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais para saber, inclusive, das novidades dos próximos episódios. @Caetano Brasil, @Ney com Y, Souza com Z, Neto. Não deixem de procurar. Eu sempre vou falar que eu adoro falar isso. E pra gente se despedir de verdade, a gente vai terminar com música, como a gente faz sempre. Bora tocar um choro pro miudinho. Bora, porque eu adoro tocar essa música com você. Isso aqui tá bom demais.